relação ao futuro do transtorno do espectro autista, eu queria falar que o futuro ainda é o presente, porque o diagnóstico, apesar de ter aumentado muito a quantidade de diagnóstico, ainda é pouco efetuado em nosso meio e frequentemente ele é efetuado de um modo tardio. Então é muito importante a divulgação e esclarecimento para a população médica e não médica e outros profissionais que trabalham com crianças a respeito de como identificar e como tratar da maneira mais adequada o paciente com autismo. Particularmente em relação ao tratamento mais adequado, eu queria destacar a necessidade da indicação da terapia baseada na análise aplicada do comportamento, que é o que tem base científica. Frequentemente você pode precisar, associadamente à terapia da análise aplicada do comportamento, seja pelo método Denver e o ABA, que são os mais usados. O Denver pode ser utilizado apenas para as crianças um pouco menores. Você precisa de outros terapeutas, seja o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricidade, etc. Essas crianças pequenas identificadas com o diagnóstico de TEA, elas vão crescer. E elas vão crescer e como adolescentes e na vida adulta, elas sofrem muito, as famílias sofrem muito, porque uma criança com TEA não entende piadas, ele não se consegue inserir no contexto, às vezes eles querem ter amigos, nem todos são avessos à amizade, a procurar mais alguém, e eles não conseguem pela imaturidade e por comportamentos inadequados. E nessa evolução a gente tem que saber como deve ser feita a inclusão, além da sociedade, que deve estar preparada para respeitar e lidar melhor com esses indivíduos, você pensar como vai ser a vida deles, principalmente porque tem crianças com TEA mais leves e que vão fazer universidade ou então vão fazer um curso técnico, e como que eles vão ser inseridos nesses cursos. E também como eles vão ser inseridos no mercado de trabalho. Em relação ao futuro mesmo, ele deve ser baseado principalmente nas pesquisas, e isso a gente tem que correr atrás, de genética e de neuroimagem, demonstrando alterações em vias e mutações que os indivíduos com TEA têm. A maioria dos casos são genéticos e também nessa pesquisa buscar eventuais situações do meio ambiente que possam estar interferindo nisso daí. A gente tem uma outra coisa que já tem no presente, mas não na prática diária, as pesquisas com eye tracking, e que você consegue identificar se o indivíduo com autismo, ou mesmo um bebê com autismo, isso já tem pesquisa demonstrando, se ele está olhando para o olho, esse triângulo que a gente tem, olho, nariz e boca, do outro ser humano que ele está olhando, se ele está olhando ali ou ele está olhando para fora disso. Então, às vezes ele está olhando aqui, com isso ele identifica se o outro está gostando do que ele está falando, se ele está concordando, se o outro está brincando com ele e fazendo o tal do bullying. Ele consegue perceber a linguagem no outro e a interação e vai desenvolver relacionamentos que são importantes na vida. Então, o eye tracking já tem pesquisa demonstrando de alterações em crianças no primeiro ano de vida. Se essas crianças são identificadas precocemente, elas podem serem submetidas a tratamentos mais adequados e mais precoces. Identificando uma mutação genética, você consegue efetuar pesquisas. Então, a partir do indivíduo que tem uma determinada mutação como causa do autismo, você consegue fazer, a partir de células-tronco, minicérebros em placas, tipo placas de Petri, e esses neurônios que vão ser oriundos da célula-tronco, eles podem ser estudados com a aplicação de medicamentos que possam modificar as sinapses que você tem nesse tipo de paciente e estudar isso com controles. Desse modo, você pode interferir também com medicamentos que hoje não são indicados para o tratamento do TEA.